Olá e sejam muito bem-vindos a este nosso guia. Hoje a gente vai explorar a rápida e, sinceramente, fascinante evolução do fluxo digital na odontologia. Sabe aquele mito de que adotar novas tecnologias exige uma virada de chave drástica e rios de dinheiro logo de cara? Pois é, a gente vai ver que é exatamente o oposto. O que temos aqui é uma transição super gradual, bem acessível e perfeitamente desenhada para você profissional que está querendo dar os primeiros passos nesse universo mais moderno. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho desse jogo, até o final de 2023, a projeção era de que o mercado odontológico global movimentaria cerca de 36 bilhões de dólares. É dinheiro que não acaba mais, né? E isso deixa uma coisa muito clara. A odontologia digital não é uma tendência lá do futuro. Ela já é a nossa realidade, é uma presença gigantesca no mercado hoje. As apostas são altas, claro, mas a oportunidade de crescimento para quem domina essas ferramentas é simplesmente imensa. E se você está começando e talvez sinta um frio na barriga pensando nos custos, presta atenção nessa frase que tiramos direto das nossas fontes. Ela é um verdadeiro alívio. Ser digital não significa ter digital. Sério, isso muda toda a perspectiva. O fluxo digital não é aquele precipício onde você precisa comprar o laboratório inteiro de uma vez só. Na verdade, é um processo totalmente modular. Você pode perfeitamente entrar nesse mundo através de parcerias e locações sem precisar comprar cada máquina no primeiro dia. Então, para organizar nossa conversa, vamos passar por 5 passos lógicos aqui. Primeiro, a nova realidade do mercado. Segundo, os 3 passos do CAD/CAM. Terceiro, o escaneamento integrado. Quarto, a disputa entre fresadoras e impressoras. E, por fim, como dar esse primeiro passo com baixo investimento. Começando pelo ponto 1, a nova realidade odontológica e como a gente compreende essa evolução do mercado. Com o mercado brasileiro voando, milhares de laboratórios e técnicos correndo atrás de atualização, tem um fato histórico muito curioso sobre a origem de toda essa tecnologia. O sistema CAD/CAM não foi inventado numa cadeira de dentista, viu? Ele nasceu lá na indústria aeronáutica e automobilística. Pois é, foi só na década de 70 que essa ideia começou a migrar para a odontologia, até o lançamento do primeiro sistema comercial, o famoso CEREC, lá atrás em 1987. Ou seja, é uma tecnologia super testada e validada. Indo direto para o ponto 2, os 3 passos CAD/CAM, a verdadeira fundação de todo esse fluxo digital. A melhor maneira, de longe, para entender como isso funciona é imaginar que você está construindo uma casa. O escaneamento, que é o nosso primeiro passo, seria a topografia do terreno. O desenho no CAD é o arquiteto bolando a planta no escritório. E a fabricação no CAM é a construtora, de fato, erguendo as paredes da casa. Então, aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças super tecnológico, na verdade é um caminho linear, muito lógico e totalmente previsível. Chegando na parte 3, escaneamento e planejamento integrados. A hora de capturar o nosso terreno. Voltando para aquela nossa analogia da casa, este é o exato momento de fazer o levantamento topográfico. É a captura digital da boca do paciente. E é justamente aqui que o caminho se divide em 2. A gente tem o fluxo totalmente digital, o famoso in-house, onde o escaneamento já acontece ali mesmo na clínica, com o scanner intraoral, e do outro lado, a gente tem o fluxo parcialmente digital, ou in-lab. Nele, o dentista faz aquela moldagem analógica tradicional, manda o molde físico lá para o laboratório e o técnico faz um modelo de gesso para escaneá-lo em um scanner de mesa. É só pensar no contraste brutal entre essas duas realidades, né? De um lado, você tem a rapidez e o conforto de passar uma caneta de scanner intraoral. Do outro, aquela moldeira tradicional cheia de material azul. Fazer o escaneamento direto na clínica elimina aquela massa super incômoda na boca do paciente, traz uma precisão absurda para os dados e, de quebra, corta aquele risco biológico chato de transportar um molde físico pela cidade inteira até chegar no laboratório. Então, com o terreno todo mapeado, a gente entra no CAD. O Computer Aided Design é o nosso grande arquiteto digital. É aquele ambiente virtual, o software mesmo, onde o cadista começa o planejamento milimétrico e o desenho do sorriso. Toda a perfeição dessa planta baixa depende daquelas informações impecáveis que a gente coletou lá atrás, na fase do escaneamento. Avançando para a quarta parte, fresadoras versus impressoras 3D. Apresento a vocês os construtores da odontologia. Se o CAD é o arquiteto, o CAM é o mestre de obras. E aqui na odontologia digital, a gente tem 2 métodos totalmente opostos para erguer essa obra. A manufatura aditiva, que é feita pelas impressoras 3D, funciona como um pedreiro empilhando tijolos, sabe? Construindo camada por camada. Já a manufatura subtrativa, que é o território das fresadoras, faz exatamente o inverso. É como se fosse um escultor, pegando uma pedra bruta e tirando os excessos até revelar a escultura final.
E quando a gente observa a impressora 3D trabalhando, é super importante entender que o verdadeiro cérebro da operação é o software CAM. É ele quem pega aquela peça digital, fatia tudo e manda ordens precisas para a máquina. Ele diz exatamente quanto tempo a luz deve ficar exposta, os milissegundos de pausa e até a velocidade que a plataforma vai subir para adicionar a próxima camada de material. É literalmente mágica acontecendo camada por camada. Por outro lado, na escultura bruta feita pelas fresadoras, a pegada é outra. É a união de força com uma precisão subtrativa incrível. O software de usinagem define umas rotas super complexas. Ele traça o percurso exato das brocas de corte, calcula a penetração e ajusta a rotação de um jeito impecável. Tudo isso para garantir que aquela coroa seja esculpida a partir de um bloco sólido, sem nenhuma margem para erro. E aí chegamos na nossa última seção, o ponto 5, opções de baixo investimento. O seu primeiro passo de forma super acessível. Olha, a dúvida que sempre surge e que trava muita gente é: tá, mas e a grana para comprar essas máquinas todas? A resposta é que você não precisa comprar. É aí que entram as alternativas para começar. Fechar contratos de locação ou usar serviços de centros técnicos terceirizados para planejar e fresarem são sacadas inteligentíssimas. Isso derruba aquele peso financeiro inicial lá para baixo, mas já te permite entregar um trabalho com a excelência do fluxo digital desde o seu primeiro dia. Pensa no seguinte: alugar um scanner intraoral, por exemplo, gera um efeito dominó maravilhoso. Você leva a máquina para a clínica com um profissional treinado. Isso não só agiliza o trabalho e moderniza totalmente a experiência do paciente na cadeira, mas também fortalece de um jeito absurdo a parceria comercial. Cria um laço de confiança gigantesco entre o técnico em prótese e a clínica, porque no fim das contas, todo mundo inova e cresce junto. E para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. A tecnologia não está aí para roubar o lugar de ninguém, ela veio para facilitar a vida. O profissional que realmente está preparado para o futuro não é aquele que tem a conta bancária mais recheada para sair comprando tudo. É aquele que tem a mente aberta para buscar conhecimento, que se adapta usando as locações e terceirizações disponíveis e que simplesmente decide dar o primeiro passo. A pergunta que fica é como você vai começar essa transformação hoje mesmo. Muito obrigado por acompanhar este guia com a gente e até a próxima.